Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. E de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, macho e fêmea. Também para conservar a semente sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover a terra durante 40 dias e 40 noites, e a superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Agora vamos lá no versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram na arca de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta da arca após ele. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós entregamos nossa vida, nosso coração, que nós possamos entender essa palavra e ser guiado por ela. Que a tua graça e o teu poder venham sobre nós. Que essa palavra anunciada a nós um dia seja anunciada de novo no nosso coração, com um novo som e um novo começo, para que nós sejamos guiados pelo teu Santo Espírito. Tudo isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir, que é para ele, toda a honra dele, toda a glória para ele. Aleluia. Então, eu estava meditando sobre essa palavra. E aqui fala que Noé viveu com 100 anos, Noé, com 500 anos, Noé entrou na arca, né? 500 ou 600 está escrito aqui. E aí a gente fica pensando que as coisas que a gente está muito velho, igual eu, e que tudo está demorando. E Deus me fez lembrar hoje, quando eu lia o meu devocional, e caiu justamente nessa parte. E eu li todo o capítulo 7, capítulo 8, e Deus mandou eu contar os dias de Noé dentro da arca. Então Noé entrou na arca e tinha 600 anos, ou 500 anos. E os dias de Noé na arca, e todo mundo pensa assim, choveu 40 dias, 40 noites, Noé entrou na arca, choveu 45. 1 ano Noé ficou dentro da arca. 1 ano ele ficou dentro da arca. Só ele e a família dele. E às vezes a gente acha que está demorando. Então quem Deus coloca na arca, a gente tem que esperar. Porque só depois de 1 ano Deus vai abrir a porta da arca para que outros entrem. Então eu fiquei meditando nisso e Deus me falou sobre isso. Então ali dentro da arca tinha trabalho, tinha tudo, tinha dificuldade, mas eles tinham que permanecer ali. E nós temos que permanecer na arca. E nós temos que ficar dentro dela e ver que na arca não faltará nada. Eles ficaram ali na arca e na arca não faltou nada. E aí Deus, Ele mesmo, fechou a porta da arca. Então Deus fecha a porta das nossas oportunidades. E tem muita gente que acha que a oportunidade vai ser para sempre. Não. Eu perdi essa, mas virá outra. Não. As oportunidades nossas, um dia a porta se fecha. Então nós temos que ficar atentos para que essa porta se feche, mas diante de nós, e depois Deus abra no tempo certo. Porque Ele mesmo fechou a porta da arca. Então Ele mesmo colocou Noé na arca. Então choveu 40 dias e 40 noites. E quando a chuva cessou, ficou mais 150 dias. Quando entendeu 150 dias que cessou a chuva, as águas começaram a minguar, que diz aqui, minguaram-se as águas. E depois dos 150 dias, veio 90 dias em que Noé, ele soltou o corvo voltou. Depois passou mais um certo tempo,
ele soltou uma pomba, a pomba voltou, e depois, por último, ele soltou uma última pomba. Quando era o dia 25 para 26 do 2º mês do ano. E ele soltou aquela pomba, e aquela pomba não voltou, e quando ele abriu a janela, a terra estava seca. E aí ele desceu da arca no dia 27 do 2º mês do ano. Então Noé ficou ali 1 ano. E quando ele desceu dali, ele ainda foi grato e ofereceu sacrifícios ao Senhor. E quantas vezes a gente quer a bênção ontem, nem é hoje. A gente quer que tudo chegue rápido. E a gente não consegue confiar no Senhor. Noé construiu a arca muitos anos. Noé gastou muitos anos para construir a arca. Quando ele começou a construir a arca, ele já era velho. E ele não olhou pela idade. E ele não olhou as dificuldades daquela época. Naquela época não é igual hoje, que tem um guincho, tem não sei o que, você corre lá, põe tudo no lugar e pronto, e passa ali uma cola e a água não entra e tem várias coisas. E solda e faz um monte de coisa. Naquela época era tudo muito difícil. E o tamanho da arca era muito grande, era 3 andares. Todo mundo fala assim, nossa, inventaram um navio com não sei quantos andares. Não, quem inventou o navio foi Noé. Quem inventou a embarcação toda foi Noé. Então a gente precisa de todas as embarcações, quem fez foi Noé. Porque ele obedeceu a Deus. Ele foi o primeiro a obedecer. Aí tem uma frase muito triste na Bíblia, a frase mais triste que tem na Bíblia, é Gênesis 6, que diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus entristeceu com o fato de todos os seres humanos, exceto Noé e seus familiares próximos, que todos seriam destruídos, porque só Noé e sua família se achou de acordo com a vontade de Deus. E Deus vinha me falando sobre isso, que não depende de nós querer que a pessoa seja de acordo com a vontade de Deus, mas nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos, é nós que precisamos. Não é interessados em que outros se preocupem. Nós temos que pregar a palavra com nossas atitudes, com o nosso desempenho, com o nosso amor pelas almas. Mas a decisão de escolher fazer a vontade de Deus é só nossa. E é só de cada um, é individual. É tanto que para isso Deus criou nós, cada um, com uma impressão digital. Para quê? Mas que nós fosse individual para Ele. Ele conhece cada um de nós individual. E Ele chama. E às vezes a gente está chamando. E as pessoas não querem vir, porque a pessoa acha que não vai acontecer o que Deus está falando que vai acontecer com aqueles que não buscariam. Está todo mundo achando que não vai acontecer. Porque está tudo muito bom. Naquela época também foi assim. Ah, não vai acontecer não. E a gente tem clamado a Deus, a gente tem pelejado. A gente tem visto muitas pessoas se afastarem e outras que nem querem saber. Por quê? Porque acham que não vai acontecer. Noé falava, não, vai chover. Eu estou construindo essa água, o povo é doido demais. Não vai acontecer nada disso. Não vai ter dificuldade. Aqui nem chove, é só o orvalho e tal. Mas quando Deus fala, vai acontecer. E o que nós precisamos? Nós precisamos obedecer. E quando as águas evaporaram todas, que a terra ficou seca, e que Noé desceu depois de 366 dias dentro da arca, porque o ano era bissexto, ele adorou o Senhor. Então, depois das nossas dificuldades, nós precisamos adorar o Senhor. Depois de nós obedecer tudo que Deus mandava
buscar o Senhor. Tudo é muito complexo, muito difícil, muito fácil, todo mundo sabe muito. Mas quem sabe muito, não sabe nada. Porque quem dá sabedoria é a sabedoria do céu. É nela que nós nos espelhamos, é nela que estamos, é nela que vivemos. E na sabedoria do céu nós vamos aprendendo a mover e a se mover. E tudo aquilo que Deus manda a gente aprender, a gente aprende, manda praticar, a gente pratica. Mas tem muita coisa que não é pra gente. A gente fica querendo aquilo que não é pra gente. E a gente fica tentando provar para todos que a gente é o melhor. E a palavra de Deus diz que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Então nós precisamos ser servos um do outro. Nós precisamos saber que, por exemplo, está chovendo. Mas quem para a chuva é só Deus. Ninguém pode falar assim, para aí chuva. Ela não para não. Sol sai daqui, o sol não vai sair. Porque essas coisas, só Deus tem o poder. E se Ele tem o poder, Ele tem o poder sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes queremos ditar regra para Deus. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Eu não quero isso, não quero aquilo. E às vezes uma coisa pequena é que vai sustentar a nossa vida. Uma coisa pequena tem que sustentar a nossa vida. E Deus tem prazer em nos abençoar. E Deus tem prazer em nos abençoar. Porque Ele é que é Deus e é sobre as coisas. E eu estava colocando um arranjo ali dos pendãozinhos de capim. E quando eu estava com aqueles pendãozinhos de capim ali, eu cheguei com mais pendão, eu peguei e tirei aqueles raminhos que estavam lá. Eu tirei os raminhos e joguei cá fora. Quando eu fui colocar o capim não ficou. Aí eu busquei os raminhos e pus lá. Aí Deus falou comigo assim, os pequenos sustentam os grandes. Aí Deus começou a falar comigo sobre isso. E muitas vezes os pequenos são desprezados. Muitas vezes a pessoa não tem o valor que ela devia ter, porque nós temos o mesmo valor. Então Deus falou comigo, as coisas pequenas sustentam as grandes. Quando a gente sai no navio, o barco que puxa o navio até levar o navio ao alto mar é pequenininho. É 2 barquinhos pequenos. Então é o pequeno que sustenta o grande. Sem aqueles barquinhos, o navio não consegue chegar num lugar onde é que pode ligar os motores. Quando o avião vai sair, é aqueles carros pequenininhos que puxam o avião, põe ele na direção de sair. E Deus foi falando comigo, é o pequeno que sustenta o grande. Então aquele que quiser ser o maior, seja servo do menor, porque o menor é aquele que sustenta o maior. Então ali Noé, às vezes não era nem visto. Não fala de riqueza de Noé, não fala de Noé sendo um grande homem. Mas o Noé era o que ia sustentar a nossa vida até hoje. Porque ele inventou a embarcação. Então às vezes a gente fica triste, às vezes a gente acha que Deus está demorando, mas a gente custa obedecer aquilo que Deus ordena. Ele não manda, Ele ordena. E quando Deus ordena, tem que acontecer. Quando Ele ordena a chuva vem. Quando Ele ordena a benção vem. Quando Ele ordena o sol vem. Quando Ele ordena a tempestade vem. Mas se nós estiver com Ele, Ele nos vai dar autoridade para que Ele possa ordenar na nossa vida, na nossa família, na nossa descendência. Então que nós possamos viver esse novo de Deus todos os dias, deixando Ele ordenar, deixando Ele dar ordem. Ele ordena para nós e ordena sobre nós, e ordena o tempo, e ordena faça e nós fazemos, e ordena não faça e nós não fazemos, porque Ele não manda, Ele ordena. E quando a gente se reúne, a palavra de Deus diz que Ele ordena a bênção. Então quando Ele ordena a bênção sobre nós, nós podemos ficar cientes que vamos receber. Mas se nós ficar atribulados, achando que está demorando, nós não vamos sair da arca.
Porque de nós sair da arca antes da hora, nós vamos morrer afogados, porque não tem aonde recorrer. A arca é o nosso refúgio. A arca é a palavra do Senhor. A arca é a igreja do Senhor. A arca é aquilo que podemos apegar hoje como nosso refúgio, que é Jesus Cristo. Então nada nos foge. Já pensou Deus arrepender de ter nos criado? É muito difícil a gente ver isso. Deus arrependeu de ter criado toda aquela criação, somente Noé e seus filhos. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque quem é escolhido tem coragem de viver a palavra, tem coragem de vencer o mal, tem coragem de largar tudo para servir o Senhor. E muitas vezes nem temos que largar muita coisa. Nós que achamos que é muita coisa, mas às vezes não é muita coisa. Noé largou tudo e entrou naquela arca. E aqueles animais entrou na arca. Mas aqueles animais não ficou um ano sem comer. E Deus provia comida para aqueles animais. E eles limpavam aqueles estabelecimentos. E eles viviam naquele lugar. Porque Deus ordenou e ele sabia. Noé sabia que se Deus ordena, a gente pode obedecer. Porque tudo vai dar certo no final. E às vezes parece que a gente está doido. Parece que a gente não vai conseguir. Mas um homem ou uma mulher ligado nos padrões de Deus, ele pode saber que mesmo que tudo parece que está ruim, ele ainda tem o céu, que é o nosso lugar. Porque a lei do sacrifício é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. É obedecer ou obedecer. Então nós precisamos criar coragem de depositar no Senhor toda a nossa vida e deixar Ele ordenar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nós precisamos ter a alegria de receber essa ordem. Eu vejo, o Ailton Reis, ultimamente tem vindo muito documentário. Eu vejo pessoas morrer para defender um rei da terra. Eu vejo pessoas a se mutilarem para poder adorar um Deus feito homem, um homem, não o nosso Deus Jesus Cristo. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos ter coragem para isso. Nós precisamos ter coragem. As pessoas têm coragem de entregar os filhos para aqueles reis, escravizar. As pessoas têm coragem só porque ele é rei, só porque ele tem um poder na terra. Mas nós precisamos receber a ordem do céu. Nós precisamos querer que esse Deus venha sobre nós. Nós precisamos desse Deus na nossa vida. Porque Noé, ele não fez. Aqui está falando que Noé entrou na arca com 600 anos. Então, ele ficou ali na arca. E todo mundo acha que ele ficou na arca pouco tempo. E todo mundo acha que isso não foi um sacrifício para ele, porque ele obedeceu. Não, foi um sacrifício para ele. Foi um sacrifício para Noé. A humanidade vai se corrompendo. E a gente está vendo que a situação está virando como Sodoma e Gomorra. Ninguém respeita o lugar, ninguém respeita as pessoas. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo desvairado. E isso não está a falar nada, porque o sistema defende aquilo que a pessoa escolhe. E tem lugares que eles servem o Deus homem, é o rei que é o Deus. E lá não pode, e eles matam. Agora, onde se diz servir o rei todo-poderoso, a pessoa pode fazer o que quiser. E pode contaminar muitos. Então eu creio que Noé falava com todo mundo: gente, vamos construir a arca, vamos entrar na arca. E as pessoas falavam: você está doido? Eu vou parar de viver, eu vou parar de farrear, eu vou parar de viver a vida boa que eu estou. Isso não tem nada a ver não. Eu posso ir na igreja, eu posso fazer farra. Deus não condena ninguém não. Quem condena, Deus não condena ninguém. Quem condena, nos condena é o nosso pecado.
É nós que nos condenamos. Porque nós é que temos o livre-arbítrio e o direito de escolher condenados ou absolvidos. E Noé que se é absolvido diante de toda aquela povo. Noé que se é absolvido diante de toda a humanidade que Deus se irou e arrependeu de ter feito aquele povo. Só ele, a família dele. E hoje as pessoas ficam, não, mas se tem que tanto de gente, deve estar certo. Não é tudo que multidão está seguindo que está certo. Não é tudo que multidão está seguindo que está certo. Então, às vezes se a gente tinha alguma coisa a se apegar, a gente tem que apegar primeiro em Jesus Cristo. Se a gente tem alguma coisa a perder, a primeira coisa que a gente tem que preocupar a não perder é o céu. Porque tudo aqui nós estamos de passagem. Porque o exemplo de Noé pode ser usado até hoje. De obediência. Da pessoa obediente, ele vai ser sempre guardado. Ele e a família dele. Noé entrou com a família. Mas quando Daniel foi jogado na cova, ele foi livre porque ele era obediente. Mas o fofoqueiro que tentou impedir a obra de Deus na vida de Daniel, ele foi jogado na cova com a esposa e os filhos. Olha a nossa responsabilidade diante da nossa família. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, e eles não queimaram porque eles eram obedientes, ali era o próprio inferno. Os fofoqueiros foram jogados lá dentro, foi queimado antes de chegar lá dentro, com a mulher e os filhos. Então nós temos a responsabilidade, e Noé é exemplo. Noé entrou na arca e levou a família. E nós temos que estar levando a nossa família a entrar na arca. Levando a nossa família, a nossa responsabilidade. Porque nós não sabemos até quanto tempo nós estaremos na terra. Todo mundo acha que eu parei de sonhar. Eu tenho muitos sonhos e muitos projetos. Mas eu vivo a vida como se hoje fosse o último dia. Porque hoje pode ser o último dia. Quem ordena a vida e a morte é Deus. Então nós temos que cultuar o Senhor e oferecer a Deus aquilo que é plausível para Ele. Não aquilo que nós queremos. Não aquilo que é sobra. Não aquilo que não nos custe nada. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi oferecia aquilo que custava alguma coisa. Os sacrifícios, as adoração, as ofertas de Davi eram as melhores, porque ele oferecia o de melhor. Por isso que ele foi um segundo o coração de Deus. Aí a pessoa olha os pecados de Davi e fala que pode pecar porque Davi pecou. Não há sequer um justo. Todo mundo é pecador. Mas ele pecou, e por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele ofereceu o melhor para Deus, em primeiro lugar. Às vezes nós pecamos, mas quando nós oferecemos a Deus o que é de Deus em primeiro lugar, Ele vê que nós não somos perfeitos. Ele não está caçando perfeição. Ele está caçando obediência. Porque às vezes nós pecamos numa hora de insanidade, né? Uma hora de braveza, uma hora de ira. Mas se nós oferecemos a Deus aquilo de melhor que nós temos em primeiro lugar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Principalmente quando nós liberamos o perdão. Principalmente quando nós estamos esforçando para obedecer. Principalmente quando nós temos o desejo de cada dia ser melhor, mais obediente, para
ter um amor maior pelo Senhor. Porque se a gente não obedece, é porque a gente não ama. Quanto mais a gente obedece, mais a gente demonstra o amor. Porque o amor que a gente demonstra para Deus é em obediência, porque nós não podemos dar nada para Deus, porque tudo é dele. Então Noé viu isso. Falou, se tudo é de Deus, Deus mandou fazer essa arca, não interessa. Eu estou com 400, não sei se foi 200, foi 300 anos que ele gastou para construir a arca, se foi 400, 500 anos. Mas ele construiu. Mas ele obedeceu. Mas ele creu no Deus sem ver nada. A palavra de Deus diz aqui que ele sentiu que era de Deus. E ele ouviu a voz de Deus. E ele obedeceu a voz de Deus. Mas hoje, com tantas vozes, fica difícil a gente escutar a voz de Deus. Porque são tantas coisas que nos falam, tantos atalhos que nos mostram. Quantas pessoas falou com Noé, Noé, está muito difícil, isso não é de Deus. Você está doido? Você vai morrer sem aproveitar a vida? Você já está velho? Ele não escutou outras vozes, escutou a voz de Deus. E hoje, pior do que naquela época. Porque naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha o celular. Naquela época não tinha rádio, não tinha nada. Era boca a boca comunicação. E mesmo assim, era difícil para Noé só escutar, que todo dia a gente lá. Mas hoje, as pessoas não vêm de nós falar nada, nós que procuramos na internet escutar aquilo que não interessa. Nossa, de vera, eu estou, olha pra você ver, isso é verdade, eu estou deixando de viver. Fulano já está velho, eu estou novo, eu vou aproveitar. Fulano falou lá que eu posso fazer tudo que eu quiser. A Bíblia também diz que a gente pode fazer o que quiser. Nós podemos fazer o que quiser. Mas para entrar no céu só se Deus quiser. Ele deu o livre-arbítrio. Direito de escolher o céu ou não. Então nós precisamos ver o exemplo de Noé. Nós precisamos ver que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus para obedecer a Deus. Para ser adoradores de Deus. E tanto naquela época como no dia de hoje, a maioria não quer obedecer porque acha difícil obedecer. E Noé era um homem justo. Por que Noé era um homem justo? Porque ele obedecia a Deus. E só Deus é justiça. Se nós não obedecemos, nós estamos tentando ser justos. Porque quando a gente está tentando obedecer, Deus vê o nosso esforço. Ele não quer perfeição, não. Ele sabe que nós somos extraverados, ele sabe que nós somos doidos, sabe que nós somos pecadores. Mas ele quer atenção. Ele quer adoração. Ele quer respeito. Ele quer que nós sejamos transformados cada dia para viver. E Deus exterminou toda a criação dele. E ele colocou o arco-íris. Ele colocou o arco-íris para dar o sinal da aliança de Deus. E Deus me mostrou um sinal de aliança comigo. Por isso eu vivo tentando, mesmo na minha imperfeição, a obedecer a Deus. Eu estava numa dificuldade muito grande, porque a tesoureira falou que o nosso relatório estava errado. E todo jeito que nós somávamos, o nosso relatório estava certo. E eu fiquei o dia inteiro orando, ajoelhado orando, e a tesoureira ficou o dia inteiro no computador fazendo conta. E todas as vezes que ela terminava de fazer o relatório dava certo, do jeito que nós mandamos. Aí quando deu 5 horas da tarde, as meninas chegaram para ensaiar uma dança. E elas entraram gritando:
Missionária, traz o celular, missionária, traz o celular. Eu falei, o que está acontecendo, meu Deus? Será que é para chamar a polícia? Porque lá era muita coisa difícil. Aí quando eu cheguei lá fora, era um arco-íris em cima da igreja. Eu tenho essa foto guardada. O arco-íris pegava de um lado até o outro da igreja. Certinho assim, ó. Um arco-íris. Aí Deus falou comigo assim: você não fez aliança com o tesoureiro. Você não fez aliança com o secretário. Eu tenho uma aliança com você e você tem uma aliança comigo. Eu entrei chorando e gritando e falei com a tesoureira: larga esse computador. Vem para nós adorar. E aquele dia nós adoramos o Senhor e essa marca está ali. E quando a chuva passou e que Noé adorou o Senhor, ele colocou um arco-íris, uma aliança do homem com Deus, pela obediência. Então hoje, quando eu estava refletindo quanto que Deus tem me dado, eu tenho falado sobre isso, sendo grata a Deus. E eu conversando ontem com a Márcia, ela veio ficar aqui comigo de tarde. E eu falando com ela de tudo que eu já passei e a gratidão que eu tenho a Deus pelo que tem me dado hoje. E ele me mostrou essa aliança hoje. E ele falou dessa aliança hoje. E é pela obediência. Meu choro é de alegria, porque hoje eu tenho muito mais do que eu pensava. Eu tenho uma família. Eu tenho um lugar de morar. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho vocês que estão aqui. Aleluia. E uma aliança com o Senhor. Glória a Deus. Diante de tudo que eu passei, diante das afrontas do inimigo, diante das humilhações, das acusações falsas, hoje eu tenho colhido os frutos. Amém. Então, como Noé, nós devemos obedecer. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós firmamos a nossa aliança com Ele. Porque através de Noé, Deus fez uma aliança com a humanidade. Mas nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E ser grato e adorar Ele. Amém? Que Deus possa nos dar fortaleza, entendimento e graça para adorar o Senhor. E eu sinto a presença dEle. As lágrimas minhas, porque eu sinto a presença dEle. E na presença dEle, a gente fica muito sensível. E eu sinto a presença dEle. E nessa noite nós vamos orar, pedindo a Deus que dá-nos a perseverança. Não de Jó, mas de Noé. A obediência, a ordenança do céu. E que nós possamos ser gratos ao Senhor e oferecer o nosso melhor, mesmo que aquele custe um sacrifício intenso. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus.